A história das terapias minimamente invasivas começaram há praticamente 15 anos, quando eu comecei a observar nos congressos internacionais a utilização desses tratamentos, integrando tratamentos reabilitadores da face, como reparo de trauma e especialmente o refinamento de cirurgias ortognáticas. Então, de lá para cá veio toda uma evolução no estudo do envelhecimento humano, possibilidades de injeção com segurança, com eficácia. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com injetáveis foi através do MD Codes. Então, uma brilhante palestra do Dr. Maurício de Maio, que inclusive é cirurgião plástico brasileiro e que preconiza a técnica no mundo. Então, o MD Codes é praticamente um guia de injeção, como se fosse um GPS da assertividade, onde nós temos locais a serem reanatomizados com o produto com uma rheologia correta, dispositivo de entrega e previsibilidade nos tratamentos. Isso vislumbrando assim sempre o máximo de segurança para os nossos pacientes. Eu falo do MD Codes assim com muito carinho porque nós começamos com pequenas áreas a serem reanatomizadas e hoje, com toda a ciência por trás dos injetáveis, especialmente Juvederm, nós conseguimos entregas extremamente naturais e, entendendo a topografia da face, um produto para cada uma das camadas e, claro, longevidade, segurança, produtos baseados em evidência. Então, a gente sempre teve a ciência como o norte da nossa prática clínica, tanto na cirurgia quanto nos procedimentos minimamente invasivos. E Botox é Botox. Botox é um medicamento que está há 40 anos no mercado. Só Botox é Botox. E o Botox veio também para a gente conseguir avançar uma mandíbula com mais estabilidade. Então, a gente fazia desprogramações nessa região do terço inferior, tratamento adjuvante de bruxismo, apertamento, naqueles pacientes que faziam reabilitação oral. Então, são tratamentos que integram a prática clínica de várias áreas e, claro, quando usados com eficácia, com segurança, com guias de injeção chancelados pela ciência, a gente vai ter o máximo de resultado. Então, quando a gente trabalha com esses procedimentos, a gente quer entregar para o paciente extrema naturalidade. Claro que cada paciente, cada face possui um biotipo. Então, nós temos faces mais longas, faces mais curtas e nós temos também algumas situações emocionais desses pacientes. Tem pacientes que, pelo código de cultura, não se permitem procedimentos assim que mudem tudo num primeiro momento, né? Por mais que ele necessita. E é o interessante que a gente acaba tendo uma visão 360 desse paciente. A gente não é simplesmente um injetor, a gente não vai ali, não, tá faltando isso, eu vou simplesmente fechar espaços, mas eu percebo como que está a face desse paciente, como que ele tem essa autopercepção, tem um olhar cansado, tem uma face entristecida ou uma face mais flácida e a partir então da avaliação técnica a gente vislumbra um tratamento que atenda às necessidades e claro, nós gerenciamos as expectativas. Muitas vezes nós temos limitações, muitas vezes nós precisamos encaminhar para o cirurgião plástico, dependendo da avaliação clínica e quando bem indicados os biomateriais, então principalmente quando a gente devolve essa região pópio-malar, tira esse derretimento da quadrilização do envelhecimento para a devolução do triângulo da beleza, especialmente em mulheres, e essa mulher recebe um elogio, diz, como tu tá melhor, mas o que tu fez? Parece que tá mais descansada, tá menos triste, é muito gratificante para nós. O ensino hoje, até a gente estava comentando informalmente, a gente tem professores e professores, especialmente no Brasil, a gente vê que muitas vezes para essa área nós percebemos que tem professores que não têm nem o título de especialista, muito menos mestrado, muito menos doutorado e às vezes são inventores de técnicas. Então a nossa missão como profissional é realmente mostrar como se fosse um pai, uma mãe para um filho, que as boas práticas precisam ter amparo na tecnologia, na ciência e com estudos prévios para que
sejam atendidos, né, os pacientes com produtos que tenham excelência. A gente vê que, dependendo do lugar do mundo que a gente está, eu dou aula nos Estados Unidos, dou aula também na Inglaterra. Quando eu chego no Brasil, às vezes eu me deparo com professores de Instagram. Professores que não passaram, como eu falei, nem por nenhum curso assim avançado, utilizando biomateriais que não foram pesquisados e vendendo como falsas verdades. Então isso é extremamente prejudicial, porque o aluno acredita, né, nesse, entre aspas, professor, e nós temos então dissipado nesse Brasil afora más práticas e, consequentemente, o impacto negativo na vida dos pacientes. Então, muitas vezes a harmonização é vista até como um caráter pejorativo. Ai, vai fazer harmonização, vai ficar com aquela cara, tenho medo disso. Então, isso atrapalha, né, o desenvolvimento das boas práticas. Então, por mais que nós, profissionais injetores, a gente já está acostumado à utilização de guias de injeção, de boas práticas, de excelentes produtos. Então, usamos Botox, usamos Juvederm, usamos bioestimuladores de alta tecnologia, como o Harmonica, Skin Vive. Então, a ciência a nosso favor, nos fornecendo um guia de injeção. Quando a gente avalia cada paciente, é extremamente interessante nós avaliarmos, né, o código de cultura que esse paciente está inserido, porque muitas vezes, dependendo, né, da maneira com que esse paciente foi educado, muitas vezes ele não se permite fazer alguns procedimentos, talvez num primeiro momento. Então, a forma de mostrar para esse paciente as suas necessidades, ela parte assim de uma análise fotográfica bem feita, dá atenção, né, às expectativas desse paciente e muitas vezes até de um gerenciamento de um não. Às vezes eu não consigo atender às expectativas, às vezes eu tenho limitações naquilo que o paciente deseja. Então é interessante para nós porque quando a gente agora se predispôs a estar em Londres falando de tudo isso, nós vamos falar de uma identidade aqui no sul do Brasil que é muito parecida com a identidade da Europa. Então, nós temos, às vezes, pacientes que não se permitem, que tem que pedir para o marido se pode fazer, se não pode fazer. Então, isso a gente educa os nossos alunos a acolher esse paciente, dando as melhores explicações e, assim, é o paciente que tem que saber o que ele quer realmente. Mas, claro, a gente sempre orienta que, uma vez que se faça o procedimento, se faça com o melhor produto, que se faça com a melhor técnica e dentro, né, de uma factibilidade de gerenciamento do tratamento. Cada idade tem a sua necessidade, cada paciente, independente da idade, tem o seu biotipo facial. E eu vejo que existe um perfil nas gerações diferente na hora de aceitar um tratamento. Geralmente a geração Y é aquela geração, os millennials, né? Aquela geração que já nasceu com o iPad na mão, com o celularzinho na mão. É uma geração que acredita em tudo que o Instagram mostra, né? Então, muitas vezes tem aquela vontade de maneira perecível. Ele nem sabe direito o que ele quer, mas ele viu, às vezes até uma foto manipulada lá no Instagram e ele quer aquilo. Ele não questiona sobre o assunto. E muitas vezes cai em presepadas, né? Cai em falsos profissionais que não atendem a boas práticas. Já a geração X é aquela geração mais ponderada, é a nossa grande demanda do consultório. Para vocês terem uma ideia, em termos de comportamento de mundo é mais de 50%, mas a gente fez um gerenciamento da nossa clínica, 72% da facial média hoje é geração X. Ou seja, é uma geração que não se importa em pagar um serviço, desde que ele seja de excelência. Também precisa conhecer o produto, conhecer o profissional, se sentir seguro. Então, muitas vezes eu dou muita liberdade para os meus pacientes. Eu gostaria de fazer isso. A gente joga muito claro. A gente tem essas necessidades, essas possibilidades e aqui está a balança da factibilidade, né? E eu não consigo, do dia para a noite, pegar, né, uma varinha de condão e dizer agora vai ficar jovem de novo. A gente falar de rejuvenescimento é uma palavra muito forte, né? É um processo químico de envelhecimento. Não consigo voltar no túnel do tempo, mas a gente administra esse envelhecimento de forma factível, de forma topográfica e com os melhores produtos, né? Então, é importante essa relação.
Temos também perfis de pacientes que nos buscam para situações funcionais. Nós temos perfis de pacientes 60 a mais, principalmente, geração baby boomer, que muitas vezes a gente tem que abordar de maneira diferente, né? A gente não vai dizer, vamos colocar um bocão, mas a gente precisa, né, pós-reabilitação oral, aquela senhorinha que trocou uma dentadura por um implante, por um protocolo dentário, né, colocou prótese, eu tenho que pensar nesse enxerto, nesse injetável, como se fosse um enxerto ósseo, né? Então, a gente precisa reanatomizar tecido mole também nessa região perioral. E é muito engraçado porque depois de realizado todo um tratamento, muitas vezes o paciente vai para o cirurgião bucomaxilo, vai para o implantodontista, vai para o protesista, faz toda uma reabilitação e a gente refina com um simples lábio com preenchedor. E o que a paciente vai relatar, não, o que tu fez de diferente que está melhor? Eu preenchi um lábio. O paciente não quer passar o recibo, né, que fez procedimentos mais invasivos ou que usava uma dentadura, né? O profissional que busca por um curso de harmonização orofacial precisa prestar atenção na qualificação técnica da equipe de professores. Quais os produtos estão disponíveis para a prática clínica em pacientes? Se essa prática clínica tem uma certa demanda, porque é um curso, entre aspas, técnico, e principalmente não ser somente um profissional injetor, se formar não só como profissional injetor, mas um profissional que faça diferença na comunidade que está inserido. Então, a gente sempre brinca, né? A gente dá sementinhas para serem plantadas em cada cidade e que impactem realmente a vida dos pacientes que esses profissionais vão atender e, claro, que impacte positivamente a vida desses profissionais com a sua realização, né? Em relação aos pacientes, a gente precisa prestar atenção em relação aos produtos que são fornecidos na clínica. Nós trabalhamos com o que tem de melhor em termos de qualificação técnica no mundo, de gerenciamento de produtos, então a gente faz questão de ofertar para o nosso paciente pós-procedimento, inclusive o adesivo do produto. Eu vou fazer botox, colo adesivo num cartãozinho de retorno do paciente, vou fazer um preenchedor e faço questão que o paciente cheque esse produto, que realmente está usando o produto adequado, com a indicação técnica e não simplesmente um modismo, né, que a gente vê às vezes em redes sociais.